João Fonseca foi rei e senhor da rampa Serra da Estrela pelo segundo ano consecutivo. Um triunfo que ficou logo garantido nas duas primeiras subidas oficiais. Covilhã, cidade de Neve, abriu caminho à terceira prova do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, a rampa Serra da Estrela. 48 pilotos rumaram até ao ponto mais alto de Portugal continental para enfrentar aquele que durante anos foi considerado o melhor traçado da Europa. Esta foi a primeira prova do campeonato que contou com a presença de público. Um fim de semana de muitas lutas, em que as emoções estiveram ao rubro. Chegou a hora de ligar os motores e vermos os pilotos a brilhar rampa acima. O piloto da casa, João Fonseca, fez questão de marcar uma vez mais presença na mítica rampa. Tal como nos anos anteriores, fez uma exibição excepcional e não desiludiu os aficionados. Na primeira subida de treinos de sábado, aproveitou para melhorar algumas afinações do Silver Car, mas eis que na corrida seguinte surge um problema. Um barulho estranho ecoava e por precaução o piloto decidiu parar. Reparado o problema que vinha da embreagem, pôs prego a fundo nas subidas cronometradas. Assim, na primeira oficial cronometrada, chegou quase a atingir o recorde da pista. Com o objetivo de vencer, João Fonseca impôs-se e conseguiu garantir logo na segunda subida o triunfo nos absolutos e na divisão A dos protótipos. Participar com este carro era para lutar pela vitória, era esperado nesse sentido, mas sempre com algum receio, pode haver um azar, pode haver um acidente, pode haver uma avaria. Tivemos um susto ontem, facilmente solucionado e conseguimos o tão desejado objetivo, que era a vitória aqui na Covilhã. A 7 segundos e 914 milésimos ficou Hélder Silva. Apesar de fazer frente ao líder, não entrou com a roda direita no fim de semana. Precisou de repetir a primeira subida de treinos e na hora de voltar a subir, os pneus não colaboraram. Estavam muito quentes, resultando numa prestação menos satisfatória. Para reverter os resultados, na hora de começar a pontuar, apostou em novos pneus. Foi sempre evoluindo em cada subida e na hora de fechar as contas, levou para casa o segundo lugar absoluto e da divisão A dos protótipos. O atual líder do campeonato, José Correia, concluiu o top 3 absoluto e da divisão A dos protótipos. Ainda por encontrar o setup ideal, adequado às irregularidades do traçado, a prestação do piloto ficou assim condicionada. Levantou o pé em algumas ocasiões e na primeira subida de prova oficial fez um peão no gancho a seguir às 7 fontes. Sem desistir, deu a volta e seguiu o caminho. Atingiu o pior tempo das 3 subidas, mas o campeão absoluto em título mostrou para o que vinha e não baixou os braços. Nas provas seguintes, conseguiu recuperar o tempo e fez a melhor crono na prova do fogo. Atrás ficou o espanhol César Rodrigues. Depois de 2 anos sem competir, foi neste fim de semana que correu pela primeira vez com o Ozella PA21, que adquiriu em 2019. O piloto aproveitou o traçado da Serra da Estrela para se adaptar à condição e fazer os primeiros quilómetros. Fez o melhor crono na segunda subida oficial, ficando a 17 segundos e 32 milésimos da vitória. Terminou assim em 4º lugar absoluto e da divisão A dos protótipos. António Rodrigues chegou e venceu. Foi neste traçado que conseguiu, na época passada, o primeiro pódio absoluto da divisão Protótipos B. Neste fim de semana, voltou a fazer a tão desejada dobradinha e a repetir o êxito de Boticas. Atingiu o melhor tempo logo na primeira subida oficial com 2 minutos, 58 segundos e 534 milésimos. Fechou a terceira ronda do campeonato com o 5º lugar absoluto e primeiro na divisão B dos protótipos. Adaptar-se à caixa de velocidades do novo BCR B49 Evo esteve Joaquim Rino. O piloto enfrentou alguns percalços, mas nada que o levasse a baixar os braços. Na segunda subida de treinos deu um pequeno toque. Já nas subidas oficiais o BCR sofreu algumas derrapagens, consequência da falta de pneus. Situações que não o deixaram ficar para trás. Na hora de passar a meta, classificou-se como segundo na divisão B dos protótipos. A fechar o pódio dos protótipos B ficou Nuno Guimarães, que teve 2 dias de azar.
Logo na primeira subida de treinos, uma má opção de pneus fez com que o carro escorregasse. Também a escolha do setup não permitiu que arriscasse muito. Já na terceira subida de treinos apanhou um grande susto. Ao fazer 2 curvas rápidas, partiu um braço do Silvercar S2 e uma suspensão. Na primeira curva passou por cima de umas raízes e ao contornar a seguinte partiu o braço ao reduzir. A roda ficou de lado e o carro começou a bater no chão. Superadas as adversidades mecânicas, na hora das subidas pontuáveis, Nuno Guimarães até fez um bom andamento. Mas como o azar nunca vem só, na subida do tudo ou nada, a bomba d'água cedeu, levando o carro a sobreaquecer. É hora de passarmos para os GTs. Pedro Marques correu desta vez sem opositores. Foi o único Porsche a alinhar na rampa Serra da Estrela, mas ainda assim fez uma prestação exemplar. Deparou-se com um problema na embreagem e mesmo após a troca do disco, o Porsche 991 GT3 Cup não esteve a 100%. Apesar deste imprevisto, cumpriu o objetivo traçado, lutar pelo top 10 absoluto. Levou a chave de ouro nos GTs e a 9ª posição à geral. Foi uma corrida dura, devido aos problemas mecânicos que tivemos no carro. Tivemos que substituir uma embreagem ao meio da prova, impediu-nos de subir a oficial de treinos. Mas pronto, dentro dos possíveis, rolei, consegui manter os pontos dos GTs na minha categoria e pronto, vamos à próxima a ver como é que se mantém o campeonato. Nas contas dos turismos, Luís Nunes conseguiu a 3ª vitória consecutiva no campeonato. Imperou um andamento incrível, fazendo com que os opositores não chegassem perto dele. Mesmo não conhecendo a rampa de cor, pôs prega fundo e conseguiu uma vantagem de 29 segundos e 456 milésimos sobre o adversário mais próximo. O piloto do Ford Fiesta levou a melhor entre a Divisão 1. O segundo lugar foi ocupado por Francisco Morgado. Após 2 épocas de ausência, regressou à montanha. O piloto de Braga aproveitou as subidas de treinos para voltar ao ritmo e adaptar o Mitsubishi às características da rampa. No warm-up de sábado, o carro ficou sem combustão no turbo e na primeira subida oficial a panela de escape soltou-se. Contudo, conseguiu marcar o melhor tempo das 3 subidas. Daniela Marques ocupou o último degrau do pódio. Esta é uma rampa que conhece, mas já lá vão 4 anos. Sem problemas no carro e sem cometer erros, fez uma boa prova. Vou mandar aqui a foto ao Carlos Fernandes. E na Divisão 2 dos turismos, Joaquim Teixeira imperou um ritmo forte, como é habitual. No entanto, nem tudo correu de feição ao piloto da Bompis Racing Team. Atraiçoado por uma diversidade técnica, rodou lento na primeira subida oficial. Mas como as conquistas são feitas de grandes lutas, voltou em força e diminuiu os tempos. Fez a melhor crono na última subida e levou o clube para a TCR à liderança da divisão. Durante o fim de semana tive bastantes contrariedades, todas foram resolvidas, não consegui fazer as subidas todas, mas mesmo assim consegui fazer as mais importantes, foram as 2 últimas subidas de prova. Mesmo, como eu disse, com alguns condicionantes, acabei por conquistar o primeiro lugar nos turismos Divisão 2, o segundo no Resumo de Turismos, foi o possível. Luís Silva regressou à rampa Serra da Estrela. Depois do acidente que teve em 2019, o piloto voltou a fazer-se à estrada da Covilhã e garantiu o lugar intermédio do pódio. Parado há muito tempo, deu tudo em pista para ganhar ritmo. Contudo, o BMW M3 não colaborou. Na primeira subida de treinos, apresentou um problema de potência no motor.
Alinhou nas 3 subidas oficiais, rodou sempre de forma consistente, terminando a 6 segundos e 734 milésimos de Joaquim Teixeira. A ocupar o 3º posto da divisão ficou Manuel Rocha e Sousa. No primeiro dia de prova falhou 2 curvas e acabou por perder algum tempo. No dia seguinte melhorou os tempos e deu o máximo para chegar ao pódio. A divisão contou ainda com as prestações de Paulo Silva, José Almeida, Lionel Brás, o regressado Pedro Cerqueira e Bruno Ponteira. Quanto à discussão pela primazia na divisão 3 dos turismos, Parcídio Sumaviel esteve endiabrado e fez uma prestação acima dos adversários. Fez o melhor tempo de sempre na rampa Serra da Estrela. Memorizou as curvas e contracurvas e soube controlar a velocidade. Porém, o piso quente fez com que os pneus perdessem alguma eficiência a partir do meio da rampa. Mesmo assim, colocou o Renault Clio R3 na liderança. Depois de ter vencido em Boticas, Sérgio Nogueira quis também aqui reclamar a vitória. Mas os nervos e a pressão fizeram com que o piloto não fosse além do 2º lugar. Ficou a 10 segundos e 58 milésimos do triunfo. Alberto Pereira também não teve um fim de semana pleno. Ainda a adaptar-se ao novo Honda Civic, o piloto deparou-se com um problema mecânico. Sem saber ao certo o que era e incapacitado de dar o máximo, alinhou nas subidas oficiais apenas para pontuar. Mesmo assim, garantiu o nome no top 3. Quem teve uma prova atribulada foi Carlos Silva. A correr pela primeira vez com o Renault Clio RS, fez logo no início um prego na caixa. Mas não se ficou por aqui nas peripécias. Na subida oficial de sábado, ficou com os cordões presos num parafuso da embreagem. Ao tentar tirar o pé, o carro quase se desligou. Nas seguintes, deu tudo por tudo e terminou na 4ª posição. Cláudio Batista e Arlindo Bessa fecharam a tabela classificativa da divisão 3 dos turismos. No Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha, o duelo foi feito entre 3 Ford Escort MK. Há quase um ano sem correr, Flávio Sainhas sentiu na pele o tempo de paragem. Na primeira subida oficial, teve um problema mecânico pelo caminho. O disco de embreagem estava a patinar e levou-o a perder algum tempo. Rapidamente resolveu a anomalia e alinhou nas seguintes, pronto para rubricar os melhores tempos. E assim fez. A correr em casa, Flávio Sainhas foi o grande vencedor. Correu bem, ontem tivemos alguns contratempos, mas hoje correu tudo 5 estrelas, tudo ótimo. Entrou na prova com o foco em apostar todas as fichas. Fernando Salgueiro conhecia a rampa e conseguiu tirar partido disso. Com isso
incidente do líder, aproveitou a deixa e rubricou o melhor tempo na primeira subida. Cruzou a linha da meta a quase 3 segundos do triunfo. Atrás permaneceu Ricardo Loureiro. Nos treinos de sábado estava com dificuldades nas mudanças mais altas e não conseguiu tirar proveito das subidas. Já na subida de fogo, conseguiu tirar 2 segundos ao tempo que tinha. E nas seguintes bem lutou, mas não o suficiente. Acabou em terceiro. O quarto lugar pertenceu a José Diniz. Aos comandos de um Forscore registrou o melhor tempo na segunda subida oficial. 3 minutos, 34 segundos e 736 milésimos. Seguiu-se o carocha de Carlos Fava. Com uma caixa de velocidades que não era a mais certa para as características desta rampa, conseguiu aproveitar os treinos para aprimorar essa desvantagem. A fechar o top 6, Fernando Francisco, que correu pela primeira vez na emblemática prova da Covilhã. O vosso aplauso para o pódio do Campeonato de Portugal de Clássicos Montanha JC Grupo na rampa Serra da Estrela Covilhã 2021. Dos clássicos passamos para os Legends. Manuel Pereira, embora não conhecesse o traçado, vinha com o mesmo espírito de vencedor de Boticas. A primeira subida de treinos foi difícil para o piloto, pois ainda não tinha o percurso decorado. Mesmo às cegas, conseguiu manter uma grande vantagem em relação ao restante pelotão. Marcou o melhor tempo logo na primeira subida oficial com 3 minutos, 15 segundos e 25 milésimos. 26 segundos depois, Carlos Oliveira cruzou a meta. Inicialmente teve um problema de travões. O Ford Sierra bloqueou e foi parar à berma. Em resultado, partiu a jante. Rebocado para o parque de assistência, a equipa de mecânicos do piloto fez tudo para recuperar o carro a tempo. Na subida oficial, voltou a ter outro azar. Viu-se forçado a abandonar e não pontuar. Depois dos sustos, recuperou, sendo o segundo mais rápido da categoria. Em terceiro ficou Ricardo Miguel. Numa primeira fase rodava em segundo, mas viu a posição a ser perdida para Carlos Oliveira. A redescobrir a rampa esteve João Macedo. Alguns erros de concentração fizeram com que o piloto não ficasse satisfeito com os tempos obtidos. Na segunda subida oficial, a meio da rampa, o BMW 328 quase lhe fugiu das mãos. João Macedo esteve a um passo de subir ao pódio. A quinta e sexta posição foi discutida ao milésimo entre os irmãos Delgado. Luís Delgado empurrou na primeira subida pontuável, mas na segunda, ao falhar uma passagem de caixa, deu espaço a Raul para atingir um melhor tempo. Na prova dos 9, Luís Delgado deixou o irmão novamente para trás e finalizou em quinto.
Carlos Magalhães conseguiu finalmente estrear o novo carro numa prova muito especial para o piloto. Foi há 19 anos que pisou pela primeira vez a rampa e este fim de semana tinha tudo para correr bem. Mas não foi bem assim, o carro começou a falhar. Apesar de tudo, conseguiu completar a prova ficando na 7ª posição, seguido do piloto da casa, Gonçalo Antunes. Agora sai. Hora de conhecermos os vencedores da Taça de Portugal de Montanha 1300. A competir taco a taco pelo lugar cimeiro do pódio estiveram Tiago Santos e Rui Gama. Santos deparou-se logo na primeira subida oficial com um problema na caixa de velocidades. Não conseguiu chegar ao topo da montanha e por isso não pontuou. O segundo dia foi crucial para fechar as contas. Sagrou-se vencedor com uma vantagem de 4 segundos e 786 milésimos sobre Rui Gama. Foi um fim de semana muito complicado. Logo no primeiro dia a concorrência era de peso. Tive que me esforçar um pouco. Na primeira subida oficial tive um problema de caixa de velocidade que me impediu, logo nesse dia, fazer um resultado ótimo, não foi o que esperávamos. Infelizmente tive uma equipa de staff que esteve a trabalhar toda a noite para me preparar o carro para hoje e hoje, como foi óbvio, correu muito bem, consegui o primeiro lugar. Tal como o rival direto, Rui Gama também não pontuou na primeira subida. Uma anomalia mecânica não permitiu obter os primeiros resultados. Com apenas 2 subidas para dar tudo, o piloto registrou o melhor tempo na subida final. Foi o segundo mais rápido a cruzar a meta. Seguiu-se Marco Figueiredo, que apesar de uma saída de estrada, conseguiu assegurar o 3º lugar. A fechar o top 4 esteve a nova cara feminina da montanha, Daniela Ferreira, aos comandos de um Citroën C1. Eva Laranjeira conseguiu suplantar a concorrência na prova decisiva de sábado. Quando tudo indicava que teria uma vitória tranquila, um problema técnico forçou-a a descer na segunda subida oficial. Determinada em manter a liderança, não deu tréguas e conseguiu registar um tempo que lhe permitiu levar para casa o triunfo. José Pedro Figueiredo bem deu luta a Eva Laranjeiro, mas terminou em segundo. O último a subir ao pódio foi Domingos Fernandes, o piloto de Armamar. Ficaram assim conhecidos os vencedores da terceira etapa do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. A rampa Serra da Estrela foi a primeira prova da modalidade a contar com a presença do público. Todos nós ansiávamos, que era por estarmos juntos, por vivenciarmos momentos esportivos desta natureza e aqui estamos para dar continuidade dentro daquilo que é possível. Para além do público, a rampa atingiu ainda um número recorde de inscritos. O balanço é de veras positivo, tendo uma lista de inscritos tão recheada como aquela que tivemos, só nos podemos encher de orgulho e estar satisfeitos com a rampa da Serra da Estrela. Nós já tínhamos este objetivo em 2020, infelizmente devido à pandemia não foi possível. Para este ano nós mantivemos ter sempre uma lista de inscritos acima de 50. É um objetivo que estamos a conseguir e que nós queríamos tentar manter nas restantes provas que faltam do campeonato. A caravana da montanha JC Group segue agora para norte, rumo à rampa da Penha, paisagem protegida. A 4ª jornada terá lugar nos dias 12 e 13 de junho. Até lá! Let's